Bem-vindo a mais um Treinando com o Bruno. Se você é profissional de educação física, eu acho que vale a pena você dedicar para assistir esse programa. Você vai acompanhar todo o meu treino do dia, mas principalmente ver a forma como eu monto o treino, né? Como é que eu distribuo as sessões da semana, por que eu escolho, né? Hoje é uma quinta-feira, na terça eu treinei levantamento olímpico e o que eu treinei na terça influencia muito o que eu vou treinar hoje. Então, quando você vai montar os programas dos seus alunos, isso é fundamental, né? Eu vejo que muita gente, muito profissional da área, principalmente quando trabalha numa linha mais funcional, que é o que eu faço, e de novo, funcional não está relacionado a usar acessórios divertidos, funcional está relacionado a treinar o corpo, numa visão mais tridimensional, numa visão mais integrada do movimento, né? Mas eu trabalho basicamente com levantamento olímpico, kettlebells, treinamentos como o de hoje, que são mais pensados em padrões de movimento variados, como puxar, empurrar, rotacionar, agachar, base anteroposterior, coisas do tipo. Geralmente é o dia que eu dou, vamos dizer, uma desafogada no corpo, né? Kettlebell e levantamento olímpico são padrões de movimento mais repetitivos, então muita força, resistência de força, mas não trabalham tanto a variação de padrões de movimento, né? Então o treino de hoje é um treino mais nessa linha. Então não esquece disso, é importante, desculpa, eu estava falando da questão de quando você vai montar a programação semanal do seu aluno, então é importante isso, você ver que estímulo você deu, para você não ser aquele professor que só fica dando estímulos aleatórios, pra você não ser aquele professor que escolhe dar escadinha de agilidade porque escadinha é legal, escolhe por elástico porque é legal, mas você não tá bom, mas o que aconteceu na terça, para eu saber o que vai acontecer na quinta, para eu construir um corpo que faça sentido, tá? Então fica muito ligado nisso, aqui eu sempre falo muito, explico sobre isso, né? A forma de você pensar os programas para você fazer a prescrição da semana, do mês, né? E levar o seu aluno numa sequência progressiva de crescimento, tá? Se liga nisso. Então hoje o que vai acontecer? O meu aquecimento vai seguir os princípios de sempre do aquecimento, né? Então vai ter aquecimento geral primeiro, depois eu vou ver se vai ter a liberação miofascial. Então qual que é a sequência que eu ensino de aquecimento? Né? Aquecimento geral, liberação miofascial, mobilidades e ativações, né? 4 etapas. Mas não necessariamente você tem que ter sempre as 4 etapas, né? Você vai sentir as necessidades do dia. Às vezes, liberação miofascial, você precisa só de uma manobra no dia. Às vezes, você está muito travado, você precisa de 3 manobras, né? As manobras sempre vão estar relacionadas ao que você fez no treino anterior ou a demandas específicas das posturas do dia a dia do seu aluno. Então, que nem eu, por causa do trabalho de levantamento olímpico da terça, sinto que os meus romboides, né, o meio das costas, os estabilizadores das escápulas estão mais rígidos. Provavelmente eu tenho essa liberação hoje, mas eu vou primeiro me concentrar em pôr o meu sapatinho aqui, que eu estou errando todo. E vou aquecer meu aquecimento geral hoje, vou fazer no remo ergômetro. O aquecimento geral eu costumo fazer ou na bike, na airbike, no remo ergômetro, ou com movimentações corporais também. Hoje eu vou fazer o remo ergômetro. Tá, vamos pegar o remo, montar ele aqui, pra gente começar. Uma outra coisa, diferente do que eu costumo fazer no programa, né? Geralmente eu lanço toda a planilha na lousa, explico a planilha e faço. Eu acho que isso é um treino um pouco engessado. Eu acho que você deixar o treino caminhar conforme a sessão de treino acontece, né? Isso é uma coisa que até com atletas acontece. Você tem que ter um norte da sessão. Então eu sei que meu norte da sessão de hoje são mais movimentos funcionais, puxar, empurrar, rotacionar. Vai ter um aquecimento, o aquecimento como sempre tem que ser feito, a parte principal. Então eu tenho um norte da minha sessão. Mas durante a sessão você descobre coisas e é muito natural você ter que substituir exercícios devido à forma como a sessão de treino vai evoluindo. Então hoje eu vou fazer exatamente da forma como eu faço os meus programas. Eu vou deixar o meu corpo ir dizendo o que vai acontecendo, eu vou construindo o treino conforme eu for percebendo as demandas que eu preciso desenvolver hoje. Tá? Então, de novo, eu tenho um norte, eu sei que vai ter puxados, então eu sei que eu vou trabalhar barra fixa, por exemplo. Provavelmente eu trabalho flexões de braço, que é uma necessidade que eu não trabalhei ainda essa semana. Devo ter alguma coisa de core, né? Então eu tenho um norte,
mas eu vou construindo o programa durante a execução, inclusive o aquecimento. Então, para o aquecimento geral, 5 minutos a 100 watts. Se você quiser entender como é que funciona o remo, procura aí em outros episódios que eu ensinei direitinho como é que você faz a programação do remo, acerta a potência de trabalho e tal. Uma coisa que eu gosto também, às vezes eu faço a liberação miofascial antes do aquecimento geral, né? Antes dessa etapa. Isso depende de como é que eu estou sentindo o corpo no dia, né? Hoje eu estou somente, acho que precisando soltar um pouco o meio das costas. Então o aquecimento geral primeiro vai mostrar para mim melhor o que eu preciso fazer durante o restante do aquecimento. Então isso funciona bem às vezes. Na verdade eu alterno bastante a ordem, né? Dependendo do dia, entre liberação miofascial e aquecimento geral. Hoje eu estou começando por aqui. Beleza? Mandar meus 5 minutos agora, a gente já retoma. Bom, aqui foi 5 minutos. O que é interessante o que eu falei para você sobre você entender a semana do seu aluno, né? Você entender como é que você vai construir o programa, né? E esse é o grande diferencial do profissional que pode cobrar R$150 a aula, porque ele tem domínio do que ele está oferecendo. É um profissional de valor, não é um profissional que faz ginastiquinha. Um profissional que faz ginastiquinha assiste o YouTube, copia tudo e dá lá ginastiquinha, que é o que eu vejo uma grande maioria da galera fazendo, né? Então, de novo, esse profissional que tem autoridade e que pensa o que aconteceu na semana do aluno, no mês, ou o seu estilo de vida e constrói o programa de treino, esse é um profissional que vai chegar lá na frente. Por que eu estou falando isso? No meu caso especificamente, você vai analisar as demandas do seu aluno. Ontem eu fiz fotos de alongamentos, querendo ou não, quando eu estou produzindo material eu tenho que repetir muitas vezes as posturas, e foram alongamentos para flexores de quadril, 5 tipos de alongamentos para lombar, 5 tipos, e para cintura escapular, para torácica, né? Então, particularmente na minha, e na segunda-feira eu fiz um trabalho de flexibilidade do meu próprio treino. Então essa semana eu acabei trabalhando muita flexibilidade, muito alongamento. Então a minha demanda de liberação miofascial hoje é pequena, né? Então por isso talvez eu tenha uma manobra só para dar uma soltada mesmo. Então é isso que vai dizer, né, que coisas aconteceram com o seu aluno na semana, para você saber que estímulo ele precisa. É claro que muitos alunos, a grande maioria, né, tem também como objetivo, né, por baixo ou paralelo a todos os objetivos, que é o emagrecimento, ganho de força, volume muscular, o ganho estético, né? A grande maioria dos alunos querem isso. Então, de novo, a complexidade da montagem de um programa, isso tem que estar acontecendo sempre por baixo, só que quais outros componentes todos você vai pensar para montar, para você conseguir entregar esse resultado estético, mas solucionando muitas outras coisas simultaneamente, né? Essa é a inteligência da montagem do programa. Vamos pegar o rolo de liberação miofascial, vou ver como é que tá minhas costas. Eu vou começar a massagem. Quando você começa a massagem, o que você sente quando você está precisando fazer, né? Ver se realmente está tenso ou se você fazer só um pouco está suficiente. Essa região dos dorsais, eu vou trabalhar um pouco aqui também, ó, os redondos, o manguito subescapular. É uma região que, por causa dos meus treinos de levantamento olímpico, costuma ficar mais tensa. Então quase sempre é uma região que eu tenho que trabalhar. Aqui, nessa posição, quando eu viro um pouquinho na diagonal e trabalho aqui, estou pegando principalmente os romboides, né? Os músculos que fazem a adução das escápulas, estabilizam, são importantes estabilizadores das escápulas, que vai trazer muita segurança para o ombro, né? Se você tiver boa estabilidade escapular. Então quando eu estou aqui, quando eu estou reto, eu pego mais os paravertebrais, pego um pouco de romboides também, mas não vou tão fundo, né?
Quando eu tô reto aqui, ó, tô mais nos paravertebrais, nos músculos que estão ao longo, né, no sentido longitudinal da coluna vertebral. Quando eu quero ir mais profundo nos romboides, aí eu preciso inclinar um pouco, ó. Trabalhar tentando entrar por baixo da escápula. Tá? E aí daqui eu já posso vir, né, para os redondos, maior e menor, subescapular estão mais aqui do lado. E pego um pouco de grande dorsal também. Aí eu viro um pouco de lado e vou trabalhando mais a lateral do tronco. Se encontrar algum ponto mais rígido, ó, trabalho um pouco mais localizado nele. Esse lado foi, vamos pro outro. Beleza, então aqui ó, legal, devo ter passado aí uns 2 minutos, mais ou menos aqui. Os manguitos, vou fazer um alongamento para manguito, e também particularmente o meu ombro, né, acaba pedindo esse alongamento, então costumo fazer umas 2 a 3 sessões na semana. Como é que vai ser esse alongamento? Ó, deito de lado. Deixa bem apoiado aqui o seu húmero, o seu braço, o ombro no chão. Nessa posição você vai empurrar sua mão para baixo. Ó. Se você empurrar, você vai querer sair do chão, não deixa. Deixa lá bem relaxado, empurra até onde der. Aí sustenta ali uns 30 segundos. Se quiser, ó, também você pode vir um pouco para cima, ó, do braço, ó, vai aumentar a intensidade. Um para cima do braço. Vai aos poucos, respeitando o seu corpo, porque ele pode machucar, tá? Vai devagar. Então, eu tô alongando a rotação externa, né? Eu tô indo na rotação interna para alongar os rotadores externos, né? Oi, outro lado. Beleza, então aqui foi. Quando eu fiz o aquecimento geral, aqueci os ombros, os cotovelos, então os braços aqui estão bem aquecidos, vou trabalhar o quê? Um pouco de profundidade, né? Também é importante, ó, soltar meu quadril. Então essas profundidades, praticamente sempre antes do treino eu faço. Independente do que eu for fazer no dia, vai ter alguma coisa em profundidade. Eu gosto de começar com o sumo squat, depois a rotação de tronco em profundidade, tá? Então vou fazer esses 2 exercícios agora. O sumo squat, segurou na ponta do pé, alonga a cadeia posterior quando estica, né? E alonga aqui a torácica, né? Quadril, joelho, tornozelo, aquece, né? Quadril, joelho, tornozelo, abre bem o peito, ativa paravertebrais nessa posição, depois alonga a cadeia posterior quando sobe. E aí daqui, ó, eu já fico na posição e já trabalho aqui, ó. Aqui vai alongar legal o quadrado lombar, aí, e a mobilidade rotacional da torácica. Então olha que interessante ver como o processo de aquecimento ele vai se construindo. Então acabei de fazer o sumo squat mais as rotações em profundidade, percebi durante esse exercício que gerou uma certa tensão no quadríceps. Então já vou fazer um alongamento mais básico, né, de quadríceps aqui,
só para soltar um pouco essa musculatura. Provavelmente, aí vou fazer agora 2 séries, então, né? Vou voltar para o sumo squat mais a rotação e volto para mais uns 30 segundos de alongamento aqui. Provavelmente eu já vá encerrando aqui o aquecimento. Foi, beleza. Vamos escrever na lousa o que aconteceu. A gente consegue ter uma visão geral, né? O que foi o nosso aquecimento. Aquecimento geral. Foi remo 5 minutos. Depois teve liberação miofascial por mais ou menos 2 minutos nos dorsais. Depois teve alongamento de manguito. Depois teve sumo squat. Mais o rotacional. E alongamento de quadríceps. Tá? Aqui 2 séries, tá? Então é isso aí. Só como é que é interessante a forma de construção do nosso aquecimento de hoje. Bora começar a parte principal. Então, para a parte principal, optei começar pela barra fixa, tá? Sempre esse dia de treino, que é o treino onde eu quero desafogar um pouco a intensidade do trabalho que teve de kettlebell e levantamento olímpico, eu costumo trabalhar os movimentos antagonistas que são um pouco trabalhados e fortalecimentos específicos, né? Talvez eu tenha paralelas também, que é um fortalecimento que eu preciso muito por causa dos encaixes dos movimentos olímpicos acima da cabeça. Para começar, eu optei por barra fixa, porque essa força de puxada de cima para baixo é uma força que não acontece nem no trabalho de kettlebell, nem no trabalho de LPO. É uma força antagonista que fica faltando, é importante trabalhar. Como também no dia do trabalho mais funcional, o componente cardiovascular e metabólico eu também gosto de aproveitar para trabalhar ele, eu costumo trabalhar sempre em super série nesse dia. Tá? Então hoje o que eu vou fazer a primeira super série? Vou fazer a barra fixa com pegada neutra. Primeiro aqui em cima vou fazer uma outra coisa legal, que é o que? Vou fazer algumas séries em cima, quando a minha força começar a acabar, vou trabalhar com peso corporal, vou fazer a barra fixa adaptada embaixo. Então fica vendo que você vai ver que vão ser no total, acredito que 6 séries de barra, 3 peso corporal total, 3 adaptada com menos, talvez ali deve dar 60% a 70%, 60 e pouco por cento do peso corporal na puxada, tá? E então vou combinar barra fixa com flexão de braço. Flexão de braço eu vou fazer na futebol. Futebol para o meu ombro, que às vezes dói um pouco, ela dá uma estabilidade, ativa bem os estabilizadores do ombro, gosto de fazer, me ajuda nas dores no ombro quando eu faço flexões na futebol, tá? Então primeira série combinada vai ser barra fixa com flexão de braço na futebol. Barra fixa acho que eu vou trabalhar 8 repetições, 8 a 10. Flexão de braço 15, beleza? Segundos de intervalo na transição, flexão de braço. Também vou deixar o pé aqui um pouquinho mais alto, aumentar um pouquinho a intensidade, poderia ser com o pé no chão.
30 segundos para voltar para a barra. Então boa, terminei a sequência lá, né? Barra fixa mais flexão de braço na futebol. O que eu vou fazer agora? Você vai entender ali a barra fixa adaptada, vou passar para a pegada pronada agora, e vou alternar com um abdominal canivete, com futebol também, trabalhar core anterior. Por que core anterior hoje? Lembra que eu falei no planejamento da semana? Eu trabalho muito kettlebell e LPO. Tem que trabalhar nessas duas modalidades, lombar, posteriores de coxa, paravertebrais, que não fica trabalhado o core anterior. Então, geralmente no dia de descompressão, que é hoje, vou colocar o que? Os antagonistas, para eu buscar equilíbrio muscular. Então, essa é uma combinação que vai funcionar bem também. Barra fixa adaptada, por que a barra fixa adaptada agora? Fiz barra fixa já com peso corporal, comecei a ficar fadigado. Não é legal você perder velocidade de execução no movimento, se você quer performance. Então você ficar chegando perto da falha, para hipertrofia é bom, para ganho de força e de explosão muscular é ruim, você perder velocidade de execução. Então você tem que ficar longe, um pouquinho longe da falha. Então vou para adaptada agora que eu consigo manter a velocidade de execução. Para isso, ó, vou pegar esse banco. Se você ainda não conhece, a flexão de braço adaptada, ela pode ser para essa função que eu vou usar, como também para um aluno mais iniciante. Você quer passar barra fixa, se o aluno não tem força suficiente ainda, a variação adaptada é muito legal para você fazer a progressão, começar a inserir esse exercício, tá? Vou de 10 repetições aqui. 8 a 10, vamos ver como é que tá. Lembrando, não posso perder velocidade de execução, né? Isso que é importante. Agora o abdominal com a futebol, canivete. Depois eu vou fazendo as variações. Aqui trabalho 20 repetições. Eu acho o abdominal canivete com a futebol mais fácil do que 100, mas pode testar as duas variações. Beleza? Então a sequência agora é essa, os dois exercícios, barra fixa adaptada, abdômen canivete com a futebol, core anterior, parede frontal, parede anterior do abdômen. Beleza? Bom, então foi, tá? A barra fixa adaptada com pegada pronada e os abdominais canivete com a futebol. Fiz 3 séries daquela dupla, mais uma dupla agora. Vou trabalhar as paralelas, que eu comentei que são importantes para o meu programa, para essa força de extensão de cotovelo. E vou combinar com o RDL. O RDL, apesar de eu ter comentado, né, que eu gosto de trabalhar exercícios antagonistas no dia de descompressão, o posterior de coxa é um músculo que ele é pouquíssimo trabalhado no nosso dia a dia, né, com relação ao quadríceps. Com estabilização de joelho e força de extensão de quadril, você ganha fortalecendo o posterior de coxa. E nos levantamentos olímpicos, tanto quanto no kettlebell, você trabalha o posterior de coxa numa mecânica muito explosiva, né? Você não trabalha a força, o recrutamento, até um pouco a hipertrofia. Então no dia que eu coloco o RDL é numa concepção diferente, é mais numa série, numa zona de repetições de 8 a 10 movimentos, para ganhar um pouco de hipertrofia e um outro tipo de recrutamento também numa amplitude maior. Nos levantamentos olímpicos e no kettlebell o recrutamento é numa amplitude um pouco menor. Então é um outro trabalho que complementa muito bem para o fortalecimento dos isquiotibiais, tá? Então a série agora, seguindo aquela ideia de super séries, né, de 2 exercícios, vamos colocar paralelas
com RDL. Se você não conhece o RDL ainda, é o Romanian Deadlift em inglês, tá? Ele lembra muito um stiff, é uma mecânica muito parecida com a do stiff, só que com o joelho em semiflexão, tá? Então ele é como se fosse algo entre o levantamento terra e o stiff. Você tem componentes dos dois exercícios, você tem um pouco mais de movimento angular de quadril como no stiff, só que um pouquinho de movimento de joelho como no terra, então você fica no meio do caminho, tá? Se você ainda não conhece, dá uma olhada, é ótimo. Os posteriores de coxa, estabilidade de joelho, tá? Vou montar a paralela aqui no meu rack. Nesse rack, ó, as paralelas eu coloco as travas de segurança. Esse rack é realmente muito versátil para trabalhos de força, uma visão mais funcional, né? Peso corporal. Eu trabalhei hoje, na verdade, se você reparou, eu trabalhei só com peso corporal até agora. O primeiro exercício que vai entrar com sobrecarga é o RDL para barra. Mas foi tudo peso corporal. Eu gosto muito, são exercícios que trazem muita transferência de força, trabalhar com peso corporal, tá? Vou começar pelas paralelas. Vou começar sem sobrecarga, só com peso corporal, talvez eu adicione peso aqui. Vamos ver como é que tá o braço. Beleza, 10 foi bem fácil, né? Vou fazer as próximas com peso na cintura, eu te mostro a montagem também. Enquanto isso, vou montar o meu RDL. Vou começar com... seguinte, uma coisa que eu não falei, né? Já vai entrar agora, pra você ver como é que o treino vai rolando. Aquecimento específico, não fiz nada de membros inferiores ainda, né? E também vou fazendo uma grande amplitude para os posteriores de coxa. Então, já ia montar a barra, não vou. Fazer só com a barra primeiro, umas 10 repetições para preparar essa musculatura, tá? Então, que aproveita, pode filmar de lado para conseguir ver os ângulos, tá? Olha os ângulos do RDL, como é que são os ângulos de quadril. Joelho, você vai ver que o bumbum fica um pouco mais alto que no terra, um pouco mais baixo do que no stiff. Barra bem perto da canela e da coxa o tempo todo, tá? Deixa alongar bem lá, no ombro certo. Para esse exercício, super importante esse aquecimento específico. Como eu vou colocar peso, e a minha anilha é grande, eu acho que eu vou precisar de um pouquinho mais de altura, tá? Vou fazer o que? Vou adicionar 3 placas. Vou adicionar 3 placas de borracha. Para me dar a altura, a amplitude suficiente que eu quero no exercício, tá? Vou colocar 10 kg na primeira. Talvez fique com 10 kg mesmo, até o final. Então a primeira foi aquecimento, né, específico. Agora eu vou começar a contar. Série de cada. Vamos para paralelas de novo. Veio da sobrecarga, né? Gostaria mais de fazer com a anilha grande, não por causa do peso, porque é o mesmo peso dessa pequenininha, mas que ela é mais fácil de prender entre as pernas. Tá? Vou deixar a anilha nas costas hoje. Nunca fiz assim, mas vi uns chineses fazendo. Eu achei que a postura ficou melhor por causa do centro de gravidade. A anilha na frente acaba, sei lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu sinto às vezes que a anilha na frente me joga para frente. Eu não gosto muito do posicionamento do ombro nessa situação. Vou experimentar nas costas, vamos ver se fica diferente. Então, ó, cintinho. Passa pelo peso.
Nossa! Tchan! Muito legal fazer com o peso atrás, bem melhor a postura. Ele fica mais chatinho querendo cair, talvez com um cinto de agachamento, né, justinho, ele ficaria preso, porque pra frente ele prende aqui na lombar, mas nosso cinto de gravidade fica muito melhor com ele nas costas. Se você nunca experimentou, experimenta, acho que vai gostar. O peito fica mais aberto, usa mais as escápulas. Show de bola, tá? Vou voltar para o RDL, vamos lá. Foi, então, paralelas e RDL. Foram 4 séries, tá? Eu vou para o último exercício. Então foram 6 exercícios principais hoje. Eu vou fazer um bloco orgânico agora no final, na Air Bike. Então, um trabalho de 10 minutos intervalado, forte e fraco, tá? Fica comigo, que na sequência eu vou passar a prescrição da parte principal e vou explicar. Pra você entender, por exemplo, um treino com 6 exercícios, é um treino curto, ele foi demorado, entendeu? Vai dar 1h15 com esse bloco agora, 1h30 quase, mas eu não tenho necessidade de ter 10, 12 exercícios, né? Faz muito sentido um treino. Bom, fica aqui na sequência dele, eu vou explicar esse exercício agora, o bloco orgânico, com um objetivo mais metabólico e cardiovascular, que funciona muito bem. Meu trabalho cardiovascular, eu costumo fazer o quê? O trabalho de kettlebell contínuo é bastante cardio, mas é mais resistência de força. Geralmente quando eu quero fazer o cardio mesmo, ou eu coloco um bloco orgânico, como agora, ou eu corro, gosto muito de correr. Minhas distâncias para correr são 5 km, não mais do que isso. Eu já vi um treino de endurance mesmo para corredores, né? 5K funciona legal. Então meu trabalho de endurance, cardio é correr, ou trabalhos orgânicos, e aí sim, sempre no dia de funcional. Aqui meu intervalado vai ser o quê? Vou fazer o descanso. Vou trabalhar por watts. Vou fazer o fraco a 100, recuperação, e o forte a 500. Vou fazer 1 minuto por 1 minuto, até dar 10 minutos, um forte e um fraco, beleza? Vou começar pelo fraco, porque primeiro estímulo de pedal, o cronômetro já estava rodando, já está em 40 segundos aqui. Então aqui, ó, aqui é 180 watts. Ó, 100 watts, essa é a intensidade do descanso. Agora vamos para 500 para o estímulo. Que ideia foi essa? Desnecessário, né? Descanso a 100, 1 minuto. Estou acabando. Estou no meu último intervalo de descanso aqui. 30 segundos para acabar. Então, se você tem uma Air Bike, experimenta aí essa intervalada. 1 minuto a 100 watts, 1 minuto a 500 watts, intervalando por 10 minutos. Pegado? Tá? Ó. Faz sempre essa soltura no final, fazendo aqui, ó, 2 minutos de soltura, para voltar à frequência respiratória. Isso é importante para você expulsar bem o gás carbônico. Tá? Se você colocou o seu aluno para treinar cardio, ainda mais se for intervalado ou intenso, nunca pare e desliga a esteira do forte, para. Sempre bota um trote leve ou uma caminhada. Para o quê? Para o sangue poder retirar os metabólicos, os gases nocivos do sangue, senão a pessoa fica com aquela pressão alta que foi gerada no estímulo, e aí
para o corpo recuperar é complicado, tá? Ó, hidratação também o tempo todo, tá? Pequenos goles durante o treino para não pesar, né? E aí, vamos ver o que a gente fez hoje, né? Falei que eu ia explicar a prescrição. Então foram 6 exercícios, mais um bloco orgânico no final. Ó, filma pro lado de cá. Então aqui foi nosso aquecimento. Você viu como no início do vídeo eu falei muito mais do que na parte principal, porque eu sempre, né, enfatizo a importância do aquecimento. Um aquecimento correto é o que vai fazer você ter boa performance no treino, não marca bobeira. Não existe treino bom com aquecimento não inteligente, tá? Então a gente fez barra fixa, né? Aquela primeira com o peso corporal inteira, com flexão de braço na futebol. Né? Aqui eram 10 repetições, aqui eram 15 repetições, isso por 3 séries. Depois foi a barra adaptada, com o abdominal canivete, né? Canivete, também com a futebol. Aquilo que eu falei, ó, até aqui só peso corporal, hein? Barra adaptada também foram séries de 10, canivete para futebol foram séries de 20. Tudo isso por 3 séries. Depois o último de força foi paralelas. Mais o RDL. Na paralela, né, eu fiz com 10 quilos, 10 repetições, RDL 10 repetições. Aqui, galera, fiz 4 séries, tá? Por que 4 séries? Aquela questão, foi a demanda do dia. Esse é um músculo, né? A extensão do cotovelo é um músculo que eu preciso ter forte por causa dos outros trabalhos. E o RDL é um trabalho acessório importante para os isquiotibiais, então eu tinha uma demanda maior. Como é que eu tive, ó, puxada e puxada, no total 10, 30 mais 10 vezes 3, 60 repetições da puxada, né? Então aqui na mesma direção, então aqui eu complementei um pouco mais, trabalhei por 4 séries. O que eu fiz no final? Um bloco orgânico, né? Orgânico, para ficar fácil de entender, metabólico, né? Metabólico. O que é metabólico? Trabalhar sistemas de produção de energia, né? Sei lá, em inglês é um outro nome, DSE, né? Desenvolvimento de Sistemas Energéticos. O trabalho cardiovascular foi na Airbike, 10 minutos, sendo 1 por 1, né? O fraco 100 watts, o forte 500 watts, tá? Então, pessoal, uma coisa que eu queria falar, que é interessante que eu falei no início, olha como é que a linha de raciocínio de montagem do programa é diferente. Eu espero que você esteja comigo nessa parte, para você entender a prescrição. Olha a diferença de um programa de musculação, né? Eu falei isso na imersão que a gente teve semana passada. Treino de musculação convencional, 10 minutos de aquecimento na esteira, numa velocidade constante, e um treino de peito e tríceps, por exemplo, né? Olha a diferença, né? Olha as mobilidades, olha o trabalho de liberação miofascial, olha os alongamentos iniciais específicos. Depois, na parte principal, como eu falei, quando você vai pensar numa visão mais funcional, e de novo, você viu que eu falei funcional, não teve escadinha de agilidade, cone, não tem necessidade. Trabalhei muito com peso corporal, um treino muito inteligente. Agora,
quando você treina peito e tríceps num dia e costas e bíceps no outro, não tem como errar a programação, porque no peito e tríceps a costas e o bíceps não trabalhou, então ele descansou e no outro dia você dá esse estímulo. É simples entender isso, né? Isso daqui é muito mais complexo. Se você assistiu essa edição inteira, você viu o que eu falei desde o começo. Quais componentes eu tive que levar em consideração para bolar o meu treino de hoje. Então eu treino muito levantamento olímpico e kettlebell. O que acontece nessas modalidades? Muita cadeia posterior, então eu tinha que ter uma compensação hoje de cadeia anterior. Então o que eu fiz? Pus um canivete, isso que me levou a escolher esse exercício. Depois, por que eu tive tanta puxada de cima para baixo? Porque kettlebell e LPO não trabalham puxada de cima para baixo. Então são exercícios importantes, então eles tinham que entrar como complementares no treino de hoje, que é o treino de suporte aos outros treinos. Depois, por que as paralelas? Também as paralelas e as puxadas vão trabalhar na pré-habilitação de ombro, porque todos os exercícios fazem força das escápulas para baixo, né? Ó, paralelas, eu empurro para baixo, eu encaixo a escápula. Puxada, eu puxo para baixo, eu encaixo a escápula. Ou seja, todo esse trabalho antagonista ao trapézio, que trabalha muito nas puxadas do LPO e do kettlebell, você precisa de um antagonismo que desce as escápulas. Então, por isso que eu escolhi essas puxadas e também paralelas teve dois motivos, né? A extensão de cotovelo que eu preciso, mas também o trabalho escapular para estabilizar o ombro, né? No antagonismo ao trapézio. Então, e aqui um trabalho de suporte de força discotibiais, que é um músculo que quase sempre, talvez sempre você pode falar, ainda mais para os seus alunos do dia a dia que ficam sentados e tal, sempre vai ser o quê? Flexores de quadril encurtados, posteriores de coxa fraquecidos, né? Pouco ativos, relatos muito alongados, fracos, que vai fazer a instabilidade na pelvis e doer a lombar, tá? Então a gente sempre precisa de um trabalho de posteriores de coxa, isso aqui é clássico, tá? Ainda mais que você faz levantamentos. Tá? E aí, por último, um bloco orgânico. Por quê? Quando eu trabalho levantamento olímpico, muita força, tem pouco trabalho cardiovascular. No kettlebell tem um pouco mais, mas é a resistência de força o principal componente no kettlebell. Então, um trabalho cardio, como eu disse, eu costumo colocar o quê? Ou eu corro, gosto de correr, contínuo, ou trabalhos orgânicos no dia de funcional. Então, hoje coloquei um bloco orgânico no final bem intenso, de 10 minutos, intervalado, e trouxe um componente cardiovascular bem legal. Então, olha a linha de raciocínio do treino. Olha por que da importância de estudar. Não é fácil, leva muitos anos. Poxa, eu levei 20 anos estudando, né? Para concluir coisas desse tipo, para programar dessa forma. Isso é muito complexo, você tem que estudar para entender isso. É muito diferente de num dia colocar peito e tríceps, no outro colocar costas e bíceps. Ninguém vai errar. Por isso que é isso que te ensinam na faculdade. E é essa forma que falam que você tem que trabalhar, porque, mas de novo, não sei se vão te pagar muito para você fazer isso, porque é bem fácil, né? Qualquer pessoa que eu explicar isso não vai errar mais. Coloca a perna e o ombro no terceiro dia e o cardio um dia alternado e a vida bom, né? Isso é complexo, isso tem toda uma sistemática, né? Um sistema de planejamento. Vou ver se eu consigo também gravar nos outros dias, quando eu estiver fazendo o meu LPO ou kettlebell, o meu dia que vai cair a gravação. Se coincidir vai ser legal para você entender também a linha de raciocínio da montagem dos outros programas, é completamente diferente. É muito avançado mesmo programar dessa forma. Acho que você já precisa estar em um estágio de ter entendido muito bem a mecânica do corpo, cadeias musculares, sistemas de fáscia, padrões de movimento, funcionamento dos sistemas energéticos, para você entender a distribuição. No dia de LPO eu trabalhei muito potência dos sistemas energéticos, a TPCP, e já trabalhei mais glicolítico, né? Resistência anaeróbica. Você tem que entender muita coisa para programar desse jeito, tá? Então fica ligado, beleza? Obrigado por ter me acompanhado. Toda semana tem mais. Se liga.